Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre O Labirinto do Fauno, que eu finalizei a leitura esses dias. Eu estou completamente apaixonada e eu acho que faz todo sentido falar sobre esse livro com vocês aqui no mês do horror, né? Por ser uma leitura bem temática e eu acho que você precisa conhecer. A história foi originalmente criada pelo Guillermo del Toro, né, que é o roteirista do filme. O filme veio inicialmente e aí, uns 10 anos depois, ele convidou a Cornélia Funke para escrever, né, a versão literária, né, em formato de livro. E o curioso é que a Cornélia sempre foi muito apaixonada por essa história, né, então acho que casou muito bem e ela soube trazer de uma forma muito sensível o universo ali do Guillermo del Toro. E você talvez já tenha ouvido falar da Cornélia Funke, né, ela escreveu a trilogia lá do Mundo de Tinta. Escreve fantasia, ela é bem famosa nesse quesito, né? E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que esse livro ele vai expandir muito o universo do filme, mas vamos lá do que se trata essa história, né? A gente vai ter ali a Ofélia, é a nossa personagem principal, né? Ela tá ali, sei lá, com uns 12 anos, talvez. E o contexto em que a história se passa é 1944, governo fascista de Franco, né? Ali na Espanha. Então, vocês já devem ter percebido o contexto histórico aí, tava rolando outras guerras, só que lá na Espanha as coisas também não estavam muito bem. E a mãe da Ofélia, ela perdeu o marido, né? E ela se casou novamente com um general ali, né, de um exército fascista. E, inclusive, ela está grávida. E no início da história, a gente tem a Ofélia e a mãe indo ali pro campo, né, que é onde o exército do Vidal, né, que é o marido dela, né, o marido da mãe da Ofélia, ele está localizado ali. E para além desse contexto macabro, né, histórico mesmo, a gente tem em contraponto um mundo subterrâneo, né, um mundo fantástico, e logo a Ofélia vai saber da existência dele. E segundo a lenda, esse mundo subterrâneo, ele tinha uma princesa, né, ela fugiu dali porque ela queria conhecer o mundo de fora, né? Ela tinha muita curiosidade para sair e quando ela sai do mundo subterrâneo, ela perde todas as memórias dela e se perde ali no mundo dos humanos. E ali o mundo subterrâneo ele fica esperando essa princesa retornar, mas por mais que eles façam diversas coisas para tentar trazer a princesa de volta, isso não acontece e passam-se séculos até que surge ali o momento atual do livro, né, que é quando a Ofélia vai ali para aquele local, que é onde está localizado o último portal que dá ali pro mundo subterrâneo. Acredita-se que no caso, né, a Ofélia ela seja uma reencarnação ali da princesa Moana, a princesa ali do mundo subterrâneo. Em determinado momento, a Ofélia vai se deparar com algumas coisas fantásticas vindas desse mundo subterrâneo, né, logo no inicinho ali da história, e ela vai se encontrar com o Fauno, né, que vai contar para ela e vai dizer que ele precisa saber se ela realmente ainda possui, né, uma alma imortal, né, e se ela não está presa ali naquele corpo humano, então ela vai ter que cumprir 3 desafios e se ela conseguir cumprir esses desafios, ela vai poder retornar para o mundo subterrâneo. Essa é a história base. O que eu posso dizer é que no filme, né, a gente tem alguns símbolos que vão ser extremamente importantes para a história, que é, por exemplo, o próprio fauno, né, a sua origem. A gente vai ter o comedor de crianças, né, que é aquela figura super icônica do filme. Eu vou deixar aí na tela em algum lugar para vocês relembrarem. E, enfim, a gente vai ter diversos símbolos dentro do filme, mas eles não são muito bem explicados, e é aí que o universo do livro é expandido, porque a Cornélia Funke, ela vai trazer 10 contos que são inéditos, e esses contos, eles servem para explicar pra gente esses símbolos, e na verdade eles explicam muito mais do que os símbolos, mas explicam a própria existência desse mundo subterrâneo e aonde a Ofélia se encaixa ali, né, no caso, a história
da princesa Moana. Então eu achei muito genial, assim, da autora. Na real, o Guilherme Del Toro, ele deu aval para ela criar, né? Ele disse que não se importava se ela saísse um pouco da história, mas ela, como uma fã de carteirinha, ela manteve a história intacta, só que ela colocou essas coisas a mais, coisas que não são explicadas no filme, né, no caso. E outra coisa que eu amei muito dentro aqui do livro foi a sensibilidade da autora para poder transportar pra gente esse contexto histórico. Porque por mais que talvez esse livro engane por ter uma personagem criança sendo protagonista, gente, não se engane, esse aqui é um livro adulto, tá? Ele tem umas cenas de violência muito fortes, umas descrições de como é estar na guerra, que é muito forte, todo o pano de fundo dele é muito forte, extremamente forte. Inclusive o próprio filme, né, é bem indigesto, as cenas, elas são muito impactantes, muito vívidas assim, muito gráficas, eu diria. E eu recomendo bastante porque, gente, é um marco, né? É um filme extremamente fantástico que mostra o melhor de Guilherme Del Toro. Todo esse limiar entre sonho e realidade, né? A gente fica sempre se perguntando se aquilo que a Ofélia tá vivendo é realmente real ou se é só a imaginação dela, como uma válvula de escape, talvez. Para o momento ruim que ela está passando, ela perdeu o pai, ela tá no meio da guerra, a mãe dela se casou com um crápula, ela tá vendo mortes ali na frente dela o tempo todo, porque o cara é um psicopata, e sem contar toda a sensação de perda, né, da mãe, e porque a mãe está grávida, e ela talvez sinta como se ela não fosse mais tão importante. Só que em contraponto a gente tem diversos aspectos que vão induzindo a gente a ver esse mundo subterrâneo, né, e tudo isso que a Ofélia tá passando como uma coisa real, como se ela estivesse realmente vivendo isso. Mas só digo que o livro está simplesmente fantástico. O corte dele é incrível, tem um fitilho, né? Ele é cheio de ilustrações que dividem as partes do livro, né, no caso. E sempre que uma parte nova se inicia, né, a gente tem um novo conto que vai explicar alguma coisa pra gente, né, de toda a mitologia em volta da princesa Moana. Eu gostei bastante também, para além da mitologia que eles criaram, né, para princesa Moana. Eu gostei do fato deles terem trazido outras mitologias, né, como a mitologia do próprio fauno, né, e ele simbolizar ali o deus Pan, que vem da mitologia grega, só que remete a várias outras mitologias de outros lugares, porque ele mesmo diz né, lá no livro, quando ele é questionado quanto ao que ele é, quem ele diz que ele é muitas coisas, ele tem muitos nomes, então eu vejo isso como a representação dele nas diversas mitologias, né, a forma como ele é visto nas diversas regiões. E gosto também da ideia do homem pálido, né, do comedor de crianças, e o fato de ele lembrar o bicho-papão, lembrar outras coisas do que provavelmente ele não se inspirou, não tem nada a ver, só que a gente pode retomar e fazer relações, como o próprio Pennywise de It a Coisa. Inclusive, gosto muito de relacionar eles, né? São todos comedores de crianças, assim. E gostei muito de ver isso explicado no livro de uma forma muito mais ampliada, né? Do que no filme, que a gente só vê aquela figura grotesca, mas a gente não consegue entender muito bem como ele se insere dentro do universo. Aqui a gente vai ter a perspectiva da Ofélia, né? Na maior parte do tempo a gente tem a perspectiva dela. Gostei muito disso. Outro aspecto aí da autora, né, que a gente vê muita autoria dela, é que no filme a gente não consegue perceber muito bem essa presença da Ofélia, né, os pensamentos dela, então aqui a gente vai ver muito bem o que ela pensa de tudo aquilo.
toda a caracterização infantil dela mesmo, né? Eu gosto muito. Só que em contraponto, a gente vai compreender as coisas que estão acontecendo em volta da Ofélia, como é o caso ali da empregada, né? A gente vai ver muito a narrativa pelos olhos da Mercedes, que é a governanta ali, né? Que ela acaba tendo uma relevância muito grande para a história. Ela é irmã de um rebelde, né? Uma pessoa que está indo totalmente contra os princípios ali da guerra. Então ela meio que ajuda ele, dando informações e etc. Então a gente vai ter muita coisa pelos olhos dela e também muita coisa pelos olhos do Vidal, né? Que é nosso vilão, assim, digamos assim, porque ele que é o capitão ali, né? Que tá causando todo aquele fuzuê ali naquela região. Então a gente vai ter essas três perspectivas, principalmente, né? Essas três maiores perspectivas dentro do livro. Então, gostei muito. Tá aí uma excelente dica para vocês, só lembrando que não é um livro infantil, tá bom? Então toma cuidado. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal no Twitch. Estou fazendo lives por lá quase todos os dias, principalmente agora em outubro, né? Que a gente tá dentro da nossa maratona literária de Halloween. Inclusive, se você não sabe do que estou falando, eu vou deixar o formulário de inscrição para a maratona aí na descrição e vou deixar linkado em algum lugar, que eu nunca sei o lado, mas vou deixar nos cards a apresentação da maratona, né? Recomendo que você vá lá, que participe, tá rolando sorteios e lives todos os dias em diversos canais parceiros. Então, bora participar com a gente e desencalhar aí as leituras que eu sei que você encalhou, porque é assim, chega o final do ano, gente, a gente percebe o tanto de coisa que a gente deveria ter lido, que estava em metas e que a gente não conseguiu ler. Então é isso, um beijo e até mais!